bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 27 de maio de 2021 e o título é Super-Herói. Não há superpoder maior do que a verdade. A busca pela verdade te livra de manipulações. Quando se procura checar os fatos por trás das palavras, a intenção por trás dos gestos, o que os olhos realmente espelham da alma, o que se está conquistando é o controle sobre a sua vida. Escolher a verdade, mais ainda, escolher ser verdadeiro, sem se importar com julgamentos, é um ato de coragem nos tempos de hoje. Assumir-se de forma transparente não é para qualquer um. Mostrar a cara lavada sem filtro e sem retoques exige uma boa dose de autoestima. Expor a essência, a alma e os sentimentos é o suprassumo da autenticidade. Aceitar suas imperfeições e limitações exige muito autoconhecimento. E essa é uma busca constante no exercício de tentar ser um pouco melhor a cada dia. Entender que perfeição é algo inatingível e o que muitos exibem é somente uma pseudo-perfeição, aparente e frágil, uma casca que pode trincar e ruir a qualquer momento por ser oca, vazia. Escolher o caminho da verdade pode ser difícil e solitário em alguns momentos, mas sempre levará aos destinos mais belos e aprazíveis, aos lugares cheios de luz e paz. Nossas escolhas sempre nos trazem consequências, e isso faz parte de um processo individual. Muitas vezes a luz está do outro lado do túnel escuro, mas cada tropeço, cada incerteza, cada avanço valerá a pena. Desfrutar a paisagem que se descortina ao final é uma dádiva somente concedida aos que persistem na busca de si mesmos. Bem, apesar de ser de 2021, né, é um texto muito atual, né, porque a gente continua aí. Realmente, a autenticidade hoje em dia é assim uma coisa rara de se ver, porque as pessoas vivem uma vida de filtros, né? Mostram aí quantas vezes a gente vê, quanta gente a gente vê que quer mostrar aí uma vida perfeita e que na verdade não corresponde à realidade. E antigamente, né, quando a gente tinha uma vida mais analógica, as coisas eram mais claras, né? Não existiam as redes sociais. Primeiro que ninguém ficava exibindo a vida constantemente o tempo todo, e cada um vivia a sua vida de uma forma mais verdadeira, porque, né, você não precisava, ninguém tinha essa necessidade de likes, de visualização e de aceitação, né? De uma forma assim tão evidente agora, né? Chega a ser assustador, né? O que as pessoas fazem para conseguir aí uma curtida, né? Quantas curtidas ela vai fazer? A gente vê assim pessoas fazendo coisas às vezes ridículas para conseguir essa validação de outras pessoas, né? Uma validação externa. Sem contar as pessoas que acabam, né, quem tem aí, né, quem consegue uma fama, sucesso, e acaba usando essa visibilidade de uma forma negativa para manipular, para disseminar mentiras, né, para enganar as pessoas, para convencê-las de coisas que não são verdadeiras, inclusive de coisas que eles sequer acreditam, porque a gente vê aí muita gente, né, muito artista famoso aí, pregando coisas que, se você for observar a vida da pessoa, não é o que ela vive, ela só fala. Então, hoje em dia, tem muita gente aí sinalizando virtude, querendo parecer muito virtuoso, muito bom, muito perfeito, e que não vive o que fala, né? Aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E esse texto é justamente para que a gente possa valorizar justamente as pessoas que vivem o que elas falam, né? Que elas são pessoas que têm coerência. E às vezes
nem sempre são as pessoas que falam as coisas mais fofinhas, porque a realidade nem sempre é tão fofinha. Então, às vezes, existem verdades mais duras que precisam ser ditas, mas que é isso que traz maturidade e são pessoas que normalmente, essas pessoas que são mais autênticas, elas não, justamente não são pessoas que querem controlar os demais, que não querem enganar os outros. Elas são o que elas são e elas são verdadeiras, elas mostram quem elas são. E você pode gostar ou não, mas pelo menos você sabe com quem você está lidando, você não está sendo enganado. Pior do que aquelas que se mostram muito boas e maravilhosas e depois, né, a gente tem aquela decepção porque descobre que a pessoa, na verdade, não é nada daquilo, né? Então, é muito melhor lidar com verdades, às vezes, difíceis do que com mentiras fofas. A realidade, a verdade, sempre é libertadora. E por isso que, assim, a gente, como eu falo, a gente tem que checar as coisas, né? Sempre que você ouve alguma coisa, ainda mais hoje em dia, que tudo é muito, toda a informação é muito manipulada, porque inclusive, né, a gente sabe que a mídia aí está contaminadíssima, né? Ela tem um viés, ela tem um lado, ela serve a alguém, né, a um sistema. Então, isso contamina, né, a informação. Antigamente, né, a gente talvez já fosse assim há muito tempo, mas não era uma coisa tão descarada. Então, eu acho até um desrespeito, porque a função, né, do jornalista, né, ele trazer a informação. E aí, cabe ao espectador ali chegar às suas próprias conclusões, fazer ali, né, as suas reflexões, as suas observações e colocar ali o que ele entende. E hoje em dia não. O que a gente vê é muita opinião, então eles trazem já aquela intenção de manipular a informação para convencer quem está ali acessando aquela informação do que eles acreditam. Então chega a ser uma falta de respeito, quer dizer, eles acham que a audiência não tem mais a capacidade de discernimento, de analisar a situação, precisa que eles, né, tragam a coisa já da forma como eles entendem que é correta. Então, é por isso que hoje a gente tem que ter muito mais atenção e checar realmente tudo que a gente recebe, porque também tem muita gente que às vezes cria conteúdos aí sensacionalistas com a única finalidade, e não tem a finalidade de informar, mas a finalidade de monetizar, de ganhar dinheiro com aquilo. Então não está se importando com os efeitos, né? Isso em tudo hoje em dia, né? As pessoas às vezes estão muito mais preocupadas com o que elas vão ganhar do que com o que elas têm a oferecer. Então, a gente é que tem que ter esse cuidado, prestar muita atenção, checar tudo que a gente recebe. E mesmo a gente checando, às vezes a gente comete aí, né, uns deslizes, alguns equívocos, acredita em certas coisas que não são verdadeiras, porque às vezes até chega alguma informação que a gente gostaria que fosse verdade. Mas infelizmente às vezes não é, né? Não procede. Então, e tem muita gente que se aproveita, né, desse momento aqui que a gente está vivendo tão caótico, tão conturbado, e que as pessoas querem se apegar a algum tipo de esperança, alguma coisa mais positiva, e que, na verdade, não é uma boa atitude, né? Porque não adianta você dar uma falsa esperança. A verdade sempre é o melhor caminho. Então é assim, a gente buscar a verdade e a gente agir com verdade na nossa vida, nas nossas relações. O melhor caminho sempre é escolher o que seja real, o que seja verdadeiro,
E cada um tem ali a sua verdade, né? Cada um entende as coisas, vê as coisas de uma forma, às vezes, individual. E é importante que haja esse respeito, que não, na verdade, hoje em dia não está havendo, né? Às vezes você discorda de alguma coisa, mesmo de pessoas que você conhece, do seu círculo de amizades, e se você discorda de alguma coisa, pronto, né? Então você é atacado, as pessoas às vezes deixam, né, cortam vínculos por conta de discordância de opinião. E a gente tem visto, a gente vê muito isso acontecer, pessoas assim, às vezes que a gente segue, que tem um determinado é, tipo de valor, de princípio, e as pessoas que discordam acabam, algumas pessoas, né? Tem pessoas que são muito agressivas e vão e xingam e ameaçam. E é uma coisa assim, né, tão irracional, né? Nada civilizado, desrespeitar alguém que você discorde. Né? Tem muita gente que eu não concordo, que eu não gosto mesmo, e que eu acho que não é uma boa pessoa, que eu sei que é desonesta, mas isso é um problema da pessoa. Ela vai colher o que ela está plantando. Então, por que eu haveria de ir lá, né, por exemplo, uma pessoa que é pública, que eu não gosto, ficar lá xingando, ficar lá agredindo, ficar lá ameaçando? Não faz sentido isso, né? Isso é uma coisa muito baixa, muito sem noção, na verdade. Mas a gente vê demais isso. Então, há pessoas aí que vêm relatando e vêm mostrando, né, expondo o quanto elas são atacadas por pensarem da forma que elas pensam, por emitirem as opiniões delas publicamente. Então, hoje em dia é complicado, né? E mesmo, eu já falei aqui, né, que quando eu fui é, é, abrir o canal, né, comecei o canal, eu demorei justamente por conta dessa questão. Apesar de que o meu conteúdo não tem nada para. O canal é pequeno, não tem nada para que as pessoas venham agredir. Mas sempre tem essa possibilidade. Porque tem pessoas que parece que acordam e falam: quem que eu vou perturbar hoje, né? Quem que eu vou incomodar? Com quem que eu vou discutir? Tem gente que parece que precisa disso, né? Para ter algum movimento na vida. Ela não consegue viver a vida dela de acordo com o que ela acredita e deixar cada um que cuide da própria vida. Não, ela tem que impor, ela tem que querer que os outros pensem da forma que ela pensa, ajam da forma que ela age, não aceitam nenhum tipo de divergência, não aceitam nenhum tipo de discordância. E são justamente, né, essas pessoas que se acham certas, mas têm essas atitudes assim completamente contraditórias, né? Se você se acha tão uma boa pessoa, acho que a primeira coisa que você deveria é respeitar os outros, né? O respeito é a base. Se a pessoa não consegue sequer respeitar a opinião dos outros, como que ela pode achar que ela é uma boa pessoa? Né? Então a pessoa está com uma mente bem deturpada, né? Uma autoimagem bem distorcida. Então é justamente esse texto fala da gente procurar, né? Manter o foco nas coisas que a gente acredita, nos nossos valores e viver a vida de uma forma verdadeira, de acordo com o que a gente acredita. E não interessa, né? Os que discordam, cada um aí tem a sua bagagem de vida, as coisas que foi aprendendo com as lições da vida, e é isso que acaba sendo o nosso norte, né? O que acaba sendo o nosso guia, né? A nossa bússola. E cada um com a sua bagagem, com o seu conhecimento,
e cuidando aí de caminhar com as próprias pernas, né, na sua jornada, né? E cada um vai chegar aí em um determinado lugar. Mas quando você caminha com verdade, quando você busca a verdade, você caminha livre, né? Você se liberta das amarras das pessoas que querem aí nos controlar através das manipulações e da mentira. Então que a gente tenha foco e que não tenha preguiça de checar as coisas, de ir buscar o conhecimento, de ir buscar a verdade. Não dá para acreditar hoje em dia em tudo aí que a gente vê, né? Tem muita mentira, muita manipulação. Então, o trabalho de buscar a verdade e o conhecimento é individual, é de cada um. E que a gente não tenha preguiça, né, de fazer isso, porque é o melhor caminho para nós mesmos, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.